Meu peito tá dando uma ardida aqui que eu tô nervosa, mas... Aí você pode olhar só pra mim, pra você não Tá. ficar com vergonha olhando pra câmera. Esquece que a câmera tá aí. Tá bom. Pode bater, Renato. Me fala seu nome, idade. Meu nome é Júlia, eu tenho 17 anos. Sou Yuri Rezende, tenho 17 anos agora. Caio e eu tenho 21 anos. Meu nome é Amanda e eu tenho 17 anos. Ingrid, 13 anos. Meu nome é Thiago Augusto, eu tenho 19 anos. Meu nome é Carlos, estou com 21 anos hoje. Vai, Renato. Eu vi uma pessoa que ele foi fazer o plaquete e o dedo... Não, mas calma. Mas eu já te avisei, agora não vai ter problema, não. Bárbara, me fala seu nome, idade. Tá, eu sou a Bárbara, como já falou. Eu tô com 17, beirando os 18 já. Alguma coisa atual, assim, que você pensa, poxa, daqui a um ano eu gostaria... daqui a um ano eu quero lembrar disso, né? Que isso aconteceu no Brasil, ou isso aconteceu no mundo, ou uma música, ou um filme, alguma coisa assim? Nossa, a primeira coisa que vem é tipo... que não acabou até agora aquela guerra na Ucrânia. Que tá impactando muito em tudo, assim, nos preços, em tudo, na política. E meio que é agoniante, porque tá aí até agora e a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai mudar o cenário. Esse ano tem, sei lá, eleição, Copa do Mundo. Atualmente o TikTok tá, sei lá, bombando. O que aconteceu muito recentemente foi a descoberta da Polícia Federal do caso do Bruno e do Dom, os indigenistas que... Dom e Phillips, né? Dom Phillips e o Bruno Siqueira, alguma coisa assim. Aí eles estavam na Amazônia e eles foram fazendo um documentário, só que aí eles foram assassinados por uma pessoa da localidade lá. Acho que tá estourado por enquanto ainda é justamente o Acorda Pedrinho, né? Que eu tinha até conversado com a Bárbara sobre, que era tendência. E, na semana que a gente conversou, no fim de semana, na semana seguinte estourou de vez. Aí foi, é um hit bem legal, né? Apesar do contexto, assim, ser nada a ver, é uma música marcante por causa da melodia, principalmente. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Marvel tá bombando, né? Qual? Atualmente tá tendo a série Miss Marvel. Muito boa, qualidade. Já viu? Eu não vi ainda não. Boa. Legal? Atualmente o serviço de streaming, Netflix, Amazon, HBO Max, tá tudo bombando. A Netflix tá caindo, só que agora as outras elas estão meio que se reinventando e meio que crescendo cada vez mais, como a Amazon e a HBO, porque eles estão botando um catálogo muito mais variado que a Netflix. E a Netflix agora optou por fazer um plano mais barato com anúncios, que meio que revoltou muitas pessoas na internet, isso aí, recentemente. Lembrar daqui a um ano são a pandemia, né? Covid, é isso. Que tá acontecendo muito atualmente ainda, né? É isso. O Real Madrid acabou de ganhar a Champions. O Vasco continua sendo o maior do mundo. Eu tava falando. E acho que é isso. O Flamengo tá indo de mal a pior. Continue assim. E é isso. Que é isso? Anti-flamenguista. A cada 3 frases, 2 mentiras. Eu não sei se ele vai conseguir comprovar isso depois. Ainda bem que fica tudo registrado na internet. O Flamengo é só uma fase, vai passar. Não, tomara que não passe, não. Tomara que piore tudo. Quanto tempo você está na Mocidade? Eu entrei há pouco tempo, já faz 1 mês e meio. Nossa, tô aqui no centro desde que eu tinha 11 anos, 12, por aí. Bastante tempo. Quem foi que te trouxe no centro? Foi a minha mãe, que a gente veio do Rio e a gente primeiro morou na Candanga e lá tinha, eu esqueci o nome do centro que tem lá. E a gente ia visitar algumas vezes e aí quando a gente veio pro Bandeirante, ela trouxe eu e meu irmão. Aí a gente começou a participar aqui da evangelização e aí agora a Mocidade. Muito tempo. Muito tempo? Eu nem lembro. Yuri. Há quanto tempo, hein? 5?
5 anos? Daqui a um ano, o que você gostaria de estar fazendo? Irmão, eu acho que é justamente isso que a gente veio para fazer, né? Crescer e ajudar. E é nisso, tipo, em todas as áreas, seja intelectualmente ou financeiramente, em tudo, né? Tipo, na questão de relacionamentos, tipo, a gente cria relacionamentos que ou pode ajudar os outros ou pode ajudar a gente mesmo. É muito legal, tipo, essa criação de laços, esse desenvolvimento de laços, né? É um negócio assim que eu gosto bastante. E tipo, tenho coisas a compartilhar, tenho coisas a aprender também, e nisso a vida vai fluindo, né? Tipo, movimento dialético, né? Tipo, a partir de cada interação a gente vai crescendo. É um negócio bem legal. Daqui a um ano eu quero terminar o meu curso de inglês, tirar o certificado de proficiência e de começar a estudar numa faculdade pública. Daqui a um ano eu quero sair, no prazo de um ano, eu quero sair do Brasil e já ter voltado. Quero ir para os Estados Unidos e já ter voltado. O que você quer fazer lá? É porque lá vai ter a Copa em 2026. Vai ser no México e lá nos Estados Unidos. Ficam um do ladinho do outro e eu quero ir lá, ver como é que funciona e tal, e voltar. Para em 2026 eu poder ir assistir lá, ver como é que já funciona, já ficar sabendo mais ou menos. Agora, atualmente, né, eu tô pensando em cursar enfermagem e eu queria saber se daqui a um ano, é porque eu já mudei de ideia várias vezes, né, eu queria saber se daqui a um ano eu vou estar fazendo isso. Eu queria voltar com o meu hobby antigo, que era escrever. Eu gosto muito de escrever, desde só, sei lá, um diário, ou até mesmo assim, histórias mesmo. Eu gosto muito de fazer histórias, que acho que é um hobby muito interessante que eu gosto de fazer, que desperta a criatividade e tudo mais. E é isso, eu boto minhas ideias também, eu acho muito interessante ficar escrevendo. Pintar. Futebol. Eu quero muito voltar, assim, a, tipo, meio que pegar um curso para poder realmente aprender mais, para usar mais o que tá na minha cabeça. Eu jogo, tipo, meia, zagueiro, atacante. Tem que ser goleiro. Não. Ser goleiro e ponta. Ponta não. Daqui a um ano você ainda quer estar jogando futebol? Quero. E assim, um desejo, fala, poxa, daqui a um ano eu gostaria de estar fazendo isso. Acho que continuar no inglês. Tá, daqui a um ano já está falando fluente, já está fazendo uma viagem aí para o exterior. Alguma coisa você não gostaria de estar fazendo daqui a um ano? Eu já falei um pouquinho, né, que é um pouco do nervosismo e também acho que eu queria trabalhar um pouquinho mais de, não sei se gratidão é a palavra certa, mas porque eu tenho muito problema com a autoestima, essas coisas, então acho que entra um pouquinho de gratidão e tal. E também aprender que as coisas têm o tempo certo para acontecer. E uma coisa que você não gostaria de daqui a um ano, eu tenho hoje um defeito que daqui a um ano eu queria eliminar esse defeito. É um nervosismo que daqui a um ano você não quer ter mais. Pronto, fechamos. Fechou, né? Se não tiver defeito também não tem problema. Não, tem várias. Tem várias. Vou pegar a listinha aqui. Às vezes não tem, né? A gente pergunta qual é o seu defeito. Não, eu não tenho. Acho que a gente sempre tem alguma Meu coisa. defeito é humildade, eu não tenho defeito. Ai, velho. Meu sonho. Acho que focar mais no que eu tenho pra fazer, né? Porque às vezes eu fico colocando metas e acabo deixando pra depois. Eu queria muito melhorar isso em mim. Assim, como eu lido com a ansiedade comigo. Quero melhorar isso. Daqui a um ano você queria ser menos ansiosa. Ou aprender uma forma melhor, assim, de lidar. Quanto tempo você está na mocidade? Eu entrei há pouco tempo, já faz 1 mês e meio, mais ou menos. O que você está achando? Eu tô achando muito legal. Eu entrei assim, bem do nada. O Thiago tinha me chamado um dia. E aí eu entrei aqui pra ver mais ou menos como era, se fazia sentido, se eu me sentia bem. E tá fazendo, tô me sentindo. Você está aprendendo assim, conhecimentos novos, assim, tá abrindo a mente assim, para outras coisas? Sim, bastante. Porque uma coisa é você só ler em casa ou conversar. Outra coisa é você estar mais na prática mesmo e começar a aplicar isso mais no seu dia a dia. Ver assim com clareza que está no seu redor, está no trabalho que a gente faz.
tudo. Pra melhorar, eu acho que não precisa de nada, que tá bom demais, assim. E o que eu gosto muito aqui do Centro Espírita é o acolhimento que as pessoas têm, né? A caridade, porque aqui no Saison eles ajudam muito outras instituições, pessoas, fazem muitos trabalhos voluntários e eu acho muito legal isso, que é uma coisa que eu não vejo em outros lugares. O que você acha que o centro tem que ter assim para que o jovem se sinta bem, se sinta acolhido, se sinta feliz? O que uma casa espírita tem que ter assim? Principalmente acolhimento. É a principal coisa. Porque quando você vem, você sente que tá tudo bem, que não importa assim como você é, ou sei lá. Tem que estar ali, claro, o princípio, sabe? Que é o amor, principalmente. Do que você já estudou aqui na Mocidade e tal, todo esse estudo que a gente teve do Livro dos Espíritos e tal, a gente fala muito de ação e reação, né? O que você entende sobre ação e reação, assim? Ou um exemplo do dia a dia que você já teve contato assim com ação e reação? Ação e reação tem o instantâneo e tem o a longo prazo, o médio. O instantâneo pode ser, sei lá, tô do lado do Cadu e eu falo alguma coisa que ele se sente ofendido e ele vai retrucar da mesma forma, ou vai agir de um jeito que ele pensa. Ação e reação. E pode ser alguma coisa que eu faça que daqui a um tempo me trará consequências também. Pode ser boa ou negativa também. E você planta e depois colhe, basicamente. Conhecer Espiritismo, o que isso te ajuda? Quando você para estudar um pouquinho mais, você vê que o que importa mesmo são as suas atitudes e tal. O jovem vai mudar o mundo, né? O jovem tem que ser a mudança do mundo. Parece que a responsabilidade está recaindo no jovem, né? E não em todo mundo, né? O que você acha dessa frase? Assim? Eu acho que as pessoas falam essa frase porque os jovens, eles meio que vão ser o pilar para o futuro seguinte. Porque, querendo ou não, muitos jovens têm ideias extraordinárias, eles vão inventando bastante coisa, vão crescendo e que muitas coisas. Por exemplo, o Elon Musk, ele já começou meio que certa idade, uns 15 anos, ele vendia códigos para videogame. Ele fazia isso. E depois de um tempo ele foi lá e criou o Yahoo. Depois, uns 5 anos depois, ou seja, com 20 anos ele meio que criou o Yahoo, se não me engano. E eu acho que isso, dependendo de como for o jovem, como ele foi instruído, ele consegue fazer um futuro muito brilhante. Vou cortar aqui e passar para outro. Quando você assiste esses filmes assim, da Marvel e tal, a gente tem muito aquela coisa do super-herói, né? Da pessoa que ela consegue ir lá e conquistar, consegue ir lá e vencer, né? Você acha que isso tem alguma relação com o Espiritismo, assim, quando a gente estuda de que a gente tem que superar nossas dificuldades? Que a gente vê os heróis do filme superando dificuldades, né? Muitas vezes ele está ali fraco e tal, e ele começa, né, a resgatar a autoestima dele e ele vai lá e vence, né? Você vê isso no Espiritismo também? Parece que é uma aplicação assim do que a gente estuda no Espiritismo, essa coisa assim de que todos nós podemos assim ir mais além? Sim, é a resiliência também. Você tenta, mesmo que não esteja conseguindo, você vai até conseguir. Eu acho que isso acontece muito nos filmes. A Miss Marvel, você vê isso? Até agora não, né? Vai chegar lá, né? Vai chegar. Ele dá muita razão pro meu sofrimento. Quando eu tô passando por alguma coisa que me aflige muito, eu consigo pensar no que, hoje em dia, né? Consigo pensar que é uma coisa passageira e que vem para alguma coisa melhor. Eu consigo hoje. Antes eu não conseguia. Além disso, ele dá um objetivo para minha vida, que é sempre tentar ser melhor do que eu fui antes. Eu acho que aquela passagem dos bem-aventurados, acho que fala muito sobre isso, porque fala de pessoas tipo, que teoricamente são imperfeitas, que são, sei lá, taxados pela sociedade, mas mesmo assim ainda tem um ponto positivo. Quem é Jesus para você? Jesus é o nosso grande modelo, né? E guia. A gente quer alcançar ele atualmente, alcançar o nível de perfeição moral que ele tinha.
e ele é o governador do nosso planeta, né? E o que é Deus para você? Eu costumo dizer que tudo que me traz certa estabilidade, eu tenho uma frase bem, assim, bem certa na minha cabeça, que é um cais em meio ao caos. Deus é tipo você, tá ligado? Você é Deus. Então eu acho que Deus é basicamente isso, é onde eu sempre procuro quando eu tô com alguma angústia. Só que depende do nosso ponto de vista, né? Eu ainda tenho um ponto de vista limitado ao ponto de querer limitá-lo, entende? Mas em essência, pronto, Deus é a essência, entende? Tipo, mais do que até mesmo questão de frequência vibracional, Deus ainda transcende isso, Deus é mais que sensacional, Deus ao mesmo tempo que ele é simples, ele é extraordinário, velho. Então eu acho que Deus é basicamente isso, é onde eu sempre procuro quando eu tô com alguma angústia. Só que depende do nosso ponto de vista, né? Eu ainda tenho um ponto de vista limitado ao ponto de querer limitá-lo, entende? Mas em essência, pronto, Deus é a essência, entende? Tipo, mais do que até mesmo questão de frequência vibracional, Deus ainda transcende isso, Deus é mais que sensacional, Deus ao mesmo tempo que ele é simples, ele é extraordinário, velho. Você consegue pegar esse estudo que a gente faz aqui, de falar de reencarnação, falar de ação e reação e tal, você consegue aplicar isso no dia a dia, assim, em casa, ou na escola, ou sei lá, na rua? Você tem algum exemplo assim, de uma ação prática? Poxa, eu estou conseguindo ser mais paciente porque eu estudei isso. Estou conseguindo, sei lá, ser mais resiliente. Alguma coisa que você estudou assim, que você consegue aplicar na prática? Está tentando, né? Assim, nem sempre a gente consegue, né? Muita gente tenta, né? Muitas vezes não, a gente acaba esquecendo, né, dessas coisas, mas eu sempre tento lembrar, principalmente, meu pai mesmo me fala que paciência é uma virtude e acho que é a coisa que eu tento mais levar em prática, né, lembrar que eu preciso ser mais paciente com as pessoas, entender o lado e também da caridade, que eu sempre tento levar isso para minha vida, né, ver alguém precisando de ajuda, sempre tentar estar do lado. Que livro que você gosta de ler? Eu gosto muito de ler livros assim, que te instiga a ler mais. Tipo assim, qualquer coisa que seja nessa pegada. Pode ser qualquer gênero, mas eu gosto de um livro que faz assim, faz pensar. Tipo, eu gosto muito de livros de mistério, eu gosto muito de suspense. Esse livro assim que te prende, sabe? É um livro que... Eu não sou muito cara que gosta de romance, já vou dizendo isso, assim, tipo assim, romance... Não livro de romance, mas tipo assim, romance amoroso. Eu gosto de uma pessoa que gosta assim, aconteceu tal coisa na vida da pessoa, só que ela não sabe disso, por conta disso, e ela tem que descobrir. A coisa assim, a investigação do negócio. Suspense, mistério. Isso, Eu gosto muito de escrever coisas desse tipo. Porque eu gosto muito de fazer reviravoltas, assim, que... Eu acho que é uma coisa boa, assim, que eu gosto de fazer. E algum livro espírita, você já leu algum livro completo assim, espírita? Já li. Qual que você leu? Paulo Estevam, já li bastante livro, muito livro do Chico, já li bastante. Uhum. E é isso. E assim, me conectando com você, eu gosto muito de pegar esses livros porque Paulo Estevam, por exemplo, eu gosto muito da narração meio épica que tem o livro, que é muito interessante você ver a história que teve de Paulo para virar apóstolo, sabe? Eu acho muito interessante como eles narram a história dele. Eu acho um ponto muito marcante. Também livro biográfico, assim, eu gosto bastante. Não tem uma coisa assim que fala assim, o livro biográfico tem que ser assim. Não, eu acho que é uma coisa muito leve assim, de ler, eu acho muito legal. Você fala, o jovem vai mudar o mundo, o jovem não sei o quê, o jovem que é o futuro, o jovem é isso. O que você acha dessa frase? Eu acho que é verdade, apesar de achar que a gente tem que começar a agir desde agora, tipo assim, quem tá aqui mesmo, não precisa ser só o jovem, mas eu acho que realmente o jovem é o futuro, porque... Se a gente parar para pensar, calma, deixa eu pensar aqui também. A gente que precisa de mudar mesmo, de dar um caminho para o progresso e tal. Redes sociais, você acha que elas ajudam ou elas atrapalham a nossa vida? Eu acho que depende da forma que elas forem utilizadas, né? Eu acho que é uma forma muito mais fácil de veicular informações. Então, se for uma informação útil, boa, ela vai ser, assim, espalhada muito facilmente. Agora, se for ruim também, então eu acho que tem dois pesos e duas medidas, depende muito.
A gente estava falando o seguinte, que existe uma brincadeira, né? Existe o Nutella e o Raiz. Nutella seria aquela pessoa que está mais assim, não se afeta muito com as coisas do mundo. As coisas acontecem para ela, tanto faz, tanto fez. Tem uma guerra ali, não está me atrapalhando mesmo, não está chegando em mim, tanto faz, tanto fez. Aconteceu, sei lá, sumiu 2 pessoas na Amazônia, né? Mas não é comigo, tá longe da Amazônia, porque não me importa. Pera, mas eu não tô entendendo a relação entre Nutella e Raiz. Pois é, e o Raiz seria aquela coisa da importância, de você assim, poxa, eu tô seguindo uma doutrina, uma religião, que ela me fala que eu tenho que me importar, que ela me fala que eu tenho que ser uma pessoa, que eu tô aqui para me melhorar. E para me melhorar, eu tenho que melhorar as pessoas que estão à minha volta, né? Então, ou seja, seria muito essa coisa assim. O que você acha dessa... como é que você se vê hoje? Um jovem Nutella, um jovem Raiz, um jovem que se importa, um jovem que busca? Essa seria a pergunta. Pode bater. Pode bater. Eu sempre tento me voltar mais para esse lado raiz da história, que é o lado de me importar, ter empatia. Então, acho melhor que a gente tem que primeiro ponderar o que é que a gente meio que quer reivindicar, né? Porque não adianta, a gente ser um rebelde sem causa para início de conversa. E, por exemplo, a gente, com o conhecimento que o Espiritismo traz, que a nossa alma, nosso espírito é eterno, a gente meio que tem um conforto de que tudo vai passar. Então, até às vezes pode soar como um tom ameaçador, que eu vou dizer, dependendo do ponto de vista, mas esse não é nenhum ponto. O ponto é que nossas escolhas vão definir a nossa jornada, não é? Ontem não, essa semana, eu estava conversando com uns garotos, uns netos de um amigo meu, e fiz uma analogia muito interessante, que é, a nossa vida é como se fosse um jogo. A gente está numa plataforma, essa matéria aqui é uma plataforma. E como que a gente vai se desenvolvendo nela? É justamente através das habilidades que a gente vai adquirindo, de como que a gente vai se alimentando. E eu digo alimentação não somente a nutricional, mas a alimentação espiritual, intelectual, os nossos relacionamentos também. E isso vai meio que moldando a nossa jornada. Vou dar uma contextualização primeiro, responder aqui, por parte da minha família, a maioria delas são raiz, só que eu diria que são raiz tipo mandioca brava, bem forte mesmo, sabe? Como é que é? E só que a gente pensa que quando vê algo de errado, elas meio que discutem isso de uma maneira, meio um pouco agressiva, falam alto, começam a fazer isso e tal. Só que eu diria que eu enquadro no raiz, só que eu seria, a pessoa um pouco mais compreensiva, porque eu acho que muitas coisas a gente consegue meio que, conversando, consegue resolver. A pessoa faz uma coisa de errado comigo, eu primeiro vou lá e falo cara, não tá certo isso, você fez tal coisa, isso é errado. E eu tento até mesmo entender o lado da pessoa, eu sou um pouco compreensivo com isso. Então, eu diria que eu sou um raiz, só que não um raiz tão forte, entende? Sou uma raiz um pouco meio fraca só tento resolver as coisas mesmo da maneira mais pacífica possível. É porque eu acho que tem uma diferença entre... eu vou usar esses termos, mas não são exatamente esses. É porque é o que é mais popularizado, né? Tem como você ser muito conservador e mais liberal. E dá pra você ser um raiz liberal, por exemplo. É só você abrir mais seus pensamentos, suas ideias. E acho que a nossa idade aqui agora já tem muito mais isso e a gente não deixa de ser raiz, entendeu? Eu sempre tento fazer o melhor de mim mesmo, ser o melhor de mim. Para que os outros possam enxergar isso e talvez tentar se melhorarem também. E o que você acha dessa frase do Mahatma Gandhi, né? Até pegando o que ele falou. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu também concordo, acho que é exatamente isso mesmo. Porque não adianta a gente apontar sempre o dedo só para os outros e a gente não mudar dentro da gente mesmo. Uhum. Isso o Espiritismo ajuda a gente a pensar dessa forma? Com certeza, sem a menor dúvida. Que às vezes a gente fica apontando muito os outros, né? Eu gostaria que o outro fosse assim, gostaria que o outro fosse assado e tal. Mas a gente esquece da gente, né? Que o primeiro dedo, quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontados para a gente, né? A gente esquece que a gente é que tem que fazer essa mudança, né? A gente precisa de uma mudança interna, né? Para depois a gente mudar externamente. Última pergunta, para a gente ir rodando aqui. Do que você já estudou, o que você acha desse processo que o Espiritismo fala de reencarnação? Me dá muita visão de que tudo pode ser um recomeço de novo. E que realmente, se for para você aprender algo,
dá pra recomeçar várias vezes, pra você realmente não desistir. Isso é uma grande lição. Já é algo... já é uma grande lição. Que realmente nada é por acaso, assim. Por mais que a gente ache que, tipo, é engraçado isso, tal, nossa, bateu, tudo tem alguma coisinha a mais, um quê a mais.